Condomínio Dia a Dia. Estamos de volta então com o nosso quadro Condomínio Dia a Dia. Ao meu lado a doutora Silene Alexandre e eu, Paulo Silva, aqui trazendo sempre informações para você sobre a questão de condomínio. Um assunto que é bastante interessante, justamente tem a ver com a questão das contratações das empresas que vão prestar serviço terceirizado. Vou repetir esse assunto porque hoje tem muitas empresas oferecendo serviço, mas você tem que ser direcionado para entidades que vão garantir a fidelidade e a garantia do serviço e segurança daquela empresa que você vai colocar no seu condomínio, né? Infelizmente hoje a gente sabe de casos que às vezes envolve até as pessoas que prestam serviços dentro de condomínios, né? Doutora, como é que eu faço como um síndico, como um conselheiro da Assembleia, ali também para estar participando desta contratação? Como é que isso acontece? Bom, acontece de duas formas. Espontâneo, terminou o contrato, vou e contrato outra empresa. Quando o síndico contrata outra empresa, ela tem que consultar 3 no mínimo e colocar ali junto à administradora. E geralmente essas contratações são discutidas na Assembleia Ordinária, geralmente. É apresentar então a todos os moradores. A todos os moradores para ficar ciente. Se de repente já houve a ordinária e aí de repente teve que trocar, basta comunicar ou ter uma extraordinária e comunicar aos moradores. O importante é comunicar. Agora, Pronto. na questão do síndico, eu vou lá, contratei a empresa, quais referências eu tenho que ter? CNPJ, contrato devidamente constituído, funcionário devidamente, embora seja terceirizado, mas os direitos devem ser pagos. Você deve fazer o levantamento junto ao sindicato. Não precisa ser sindicalizada essa empresa, mas se ela é idônea, quantos anos ela está no mercado, que tipo de prestação, fazer um levantamento, um check-up, digamos assim, como se faz de uma pessoa que vai trabalhar. Por exemplo, você vai contratar o seu funcionário, você vai querer o currículo, depois você vai entrevistá-lo, depois ele vai prestar uma prova ali para ver se ele é adequado, depois você vai olhar o CPF, o RG dele, então esse mesmo cuidado você deve ter com as empresas. Aonde eu vejo a idoneidade dessa empresa? Olha, vai no Serasa. O Serasa hoje você paga, Serasa e CSPC você paga uma completa histórico daquela empresa. Não existe um órgão do governo que controla a idoneidade das empresas? Não, assim como ela tem que ter o CNPJ, se ela estiver devidamente constituída e ativa, ela está ok. Mas o importante é ver se ela não tem ações e nem protestos, e se ela paga bem, se ela está pagando funcionário. Aí eu aconselho você fazer Serasa e SPC. Que prestam serviço em condomínios são de propriedades de militares e etc. Então, geralmente sim. Por exemplo, se o seu condomínio, aí não usa. Condomínio, gente, quando tem uma empresa de segurança, não é armado. Quando a pessoa, dono daquela empresa de segurança, é para condomínio, aquele funcionário não é armado. Quando ele é prestador de serviço, também, porque ele pode ter as duas funções. Ele pode ser prestador de condomínio e prestar uma seguradora, ou um carro forte, ou um banco. Aí geralmente é um policial, ou uma pessoa que pode usar armas. Tá aí os CACs, quem quiser fazer um curso, tem que estar devidamente, fazer um curso psicológico, se tiver a arma tem que ser devidamente registrada, com todas as normas que são muito chatas e muito difíceis de Mudou agora a lei, inclusive, obrigando em 60 dias a gente a registrar todas as mas é inconstitucional, já tem pedido da inconstitucionalidade, porque em 88, salvo engano, 92, me corrigem, por favor, gente, teve um plebiscito aí e 64% das pessoas optaram pelo armamento, ponto. Pode ser questionado hoje a forma de você ter uma arma, mas nós temos o plebiscito, um instituto que diz que podemos sim ser armados. Você pode questionar a forma de quantas armas eu tenho em casa, de quantos metralhadora, isso você pode questionar. Mas o armamento em si não pode. Certo. Entendeu? Então temos que tomar. O que eu vejo aí é uma briga política do Lula com o Bolsonaro querendo desarmar as pessoas. Só que desarmar as pessoas, sendo que houve um plebiscito de todo mundo e 64% da população diz que quer andar armado, não pode.
Você está sendo contraproducente e também contra a própria Constituição Federal, a legítima defesa. Mas vamos voltar à questão do condomínio. Vamos voltar. Então, essa pessoa, esse empresário, que é um empresário, ele é devidamente constituído, tem o CNPJ, está na junta comercial, ele tem ali os funcionários, ele pode ser prestador para um condomínio que esse funcionário não anda armado, não pode andar armado dentro do condomínio, tá? Ele só é o segurança e um porteiro. Ponto. Acabou, morreu o assunto. Agora, se ele for prestar serviço para uma seguradora, para um banco, para uma financeira, para um cara de fora, aí sim aquele funcionário tem que andar devidamente armado e aquele funcionário tem que ser treinado, tem uma norma específica para aquele funcionário. Tem uma classificação até na questão da pessoa ter um treinamento para isso. Exatamente. Aí a gente vai adentrar nessa seara. Isso. Então eu aconselho o síndico sempre fazer 3 orçamentos com 3 empresas e ali verificar junto à junta comercial se está ativo ou inativa, quanto tempo, idoneidade, puxar as certidões de trabalhista, puxar a certidão do INSS, puxar a certidão de objeto em pé, puxar aí pelo menos umas 10 certidões para você ver a saúde daquela pessoa que vai cuidar dos seus moradores e da segurança do seu prédio. Certo. Tá? Então, esses são os cuidados que o síndico tem que ter. Muito bem, vamos agora então passar a nossa questão das perguntas, feita aí por você, que está do outro lado e acompanha o condomínio dia a dia. A pergunta que eu vou te fazer tem a ver com essa área de recreação e diversão nos prédios. Olha, primeiro, como se regula isso? É a pergunta que me fizeram, porque veja, tem prédio que você desce lá embaixo, tem bola para você jogar, outros não tem. O fulano foi lá, jogou ping-pong, consumiu com a bola, ficou só as raquetes, e aquela coisa. Vai lá, pega a chave na portaria, devolve, etc., e fica elas por elas. E aí? Isso dá muita confusão, muita mesmo. Briga entre vizinhos, briga entre querer matar o síndico e briga querendo matar o zelador, exatamente porque o zelador e o síndico estão tomando conta daquele patrimônio do condomínio, você concorda? Certo. Então aqui no nosso condomínio tem uma sinuca. E a sinuca, claro, tem as bolas e os tacos, certo? De repente o taco sumiu, de repente o taco quebrou, de repente as bolas sumiram. Qual que é a função do zelador e do síndico? Não é zelar, não é gestar? É cuidar. Aí vem os problemas. O que eu aconselho? Câmaras. Para não dar problema. Porque contra fatos não há argumentos. Porque senão fica, ela diz que não diz que. Foi meu filho, não foi fulano, não foi. Então, o que eu digo... O que some muito é aquelas bolinhas de ping-pong, né? Também. Aquelas somem e não tem como. Aquilo some mesmo. Aí o que acontece? Digamos que tem câmeras, espero que tenha câmeras. Se não tem câmeras, vai ficar dito pelo não dito. Lamento, mas o condomínio vai ter que arcar com isso aí. O que eu faço? Ou não compra mais, corta, ou vai dizer o seguinte para o condomínio: de hoje por diante cada um compra sua bolinha. Ponto. Está resolvido o problema. Agora, a questão de áreas de esporte, por exemplo. De lazer. De lazer, que são basquete, para jogar basquete, jogar futebol e etc. Além do material, muitas vezes você está no seu apartamento, o cara grita mais alto que tudo, fala palavrão, xinga o outro, é uma brigaiada danada. E aí? Isso não pode. Não pode. Olha, vou falar que o seu apartamento que está bem de frente é uma quadra. É das 8 ou das 9 até as 22 horas. Ponto. Pode jogar esse horário? Pode. Alguns condomínios são diferentes. É das 9 às 17 horas. Então aí tem cada regulamento do condomínio. Cada um tem as suas normas. No nosso condomínio aqui, salvo engano, é das 9 às 22 horas. Isso. Pode gritar, falar palavrão, esse tipo de coisa? Não, não pode. Não pode. Agora, gargalhada pode? Pode. Sim. Então vai ficar esse disque no disque. O ideal seria aquela pessoa ser orientada pelos pais, pelo proprietário, pelo zelador. Esse sempre vai ser um chato. Alguém é um chato da questão aí. E lá fala: olha, vocês podem jogar bola, mas não pode gritar, está atrapalhando, tem gente trabalhando. O certo é ter alguém que supervisiona. Geralmente é o zelador e o síndico, geralmente. Ou o segurança. Tem que ter um chato? Vai ter um chato. Vai ter briga? Vai ter briga. Sempre vai ter alguém descontente? Sempre terá. Porque geralmente o que eu mais
vejo, além da pessoa gritar muito alto, marcou um gol, ela grita e ao mesmo tempo fala um palavrão. O palavrão não pode. Que às vezes é aquilo, eu não quero ser antiquado nem nada, mas é de praxe, parece que da cultura daquela criança, daquele garoto lá que marcou o gol e etc. Fora isso, a gente vê muitas discussões, a briga, não, que você marcou, que não sei o que lá, e a briga se estende de uma forma que você vê até crianças pequenas chorando então, e mas etc. aí o que você faz? Interfona para o porteiro e peça para os pais daquela criança ou daquele adolescente descer e tomar providências. Certo. Tá? Os pais são responsáveis. Os pais são responsáveis. Então aquela criança começa a brigar, aquele adolescente começa a brigar, falar palavrões, você interfona, fala pro porteiro, olha, eles estão jogando, tá aí tudo bem, eu reconheço, só que estão falando muito palavrão, e eu quero que os pais desçam e corrijam os filhos. Você não pode ir lá chamar a atenção da criança. Dentro da área de entretenimento nos prédios, tem também a questão dos locais de salão de festas, né? Eu também não tenho problema, mas, digamos... Mas, às vezes, tem condôminos que exageram um pouquinho na festa. Bebe pelo som, né? E, nesses casos, também é responsabilidade de quem? Do síndico. Olha, gente, eu vou dizer aqui que são várias normas para salão de festas. Eu vou citar aqui 2 ou 3. Tem salão de festas que permite festa até 2 horas da manhã. No nosso condomínio aqui, até as 22. Ponto. É norma do condomínio, até as 22. Ponto. Até 22 horas você pode ter aquela festa, aquele barulho, aquele som. Pode. Mas dentro, não fora. Não pode fora. É dentro do salão. Então, tá aí tudo bem. Tem condomínio que até as 2 horas da manhã? Pode, porque é norma do condomínio. Porém, aquele som, aquelas discussões, aquelas pessoas falando, tem que fazer isso dentro do salão. Na área externa, pode? Não, não pode. Então, tem isso. É de bom tom e de bom senso, quando você realizar uma festa até 4 horas da manhã, digamos que seja dia 31 de janeiro, né? 31 de dezembro para o dia 1º do ano seguinte, o ano novo, famoso ano novo. Pode ter uma exceção? Pode, desde que seja comunicado, tem que ter norma para isso, e ali todos estão cientes que vai acontecer aquela festa até 4 horas da manhã. Então, é aquilo que eu digo, tudo tem que ser comunicado 30 dias antes. Tudo é permitido dentro do limite da lei. Tem exceções? Tem exceções. Se há exceções, tem que ser comunicado. Então, dia 31, o dia 1º de janeiro, virada de ano, pode ter exceções? Pode. Mas ela tem que ser comunicada a todos no quadro de aviso 30 dias antes. Essa pergunta veio da internet. A pessoa mora ali perto daquelas regiões onde tem aqueles bailões lá, né? Bailões de funk. Isso. E aí? O que a pessoa deve fazer nesses casos? Ela tem que se conformar em todo sábado, domingo? É a prefeitura. Aí já é problema da prefeitura, é a lei do PSIL. A lei do PSIL é uma lei municipal regida também, também ela prevalece para os condomínios e também para esses bailões. Muitas das vezes é chamada a polícia vai lá, põe um fim nesse tipo de coisa, aí de repente a polícia vai embora e volta tudo de novo. É um problema aqui em São Paulo. Eu estou quase que dizendo que não há soluções, mas há tentativas. Por quê, gente? Ali na comunidade tem que ter direito a festas, claro... Um exemplo ali do lado do São Paulo Futebol Clube, ali no bairro do Morumbi. Ali é chamada a polícia e sempre tem problemas. Certo. Tem também na Zona Leste, ali perto lá eu me esqueço o nome da avenida. Tem que tomar muito cuidado fazer essas reclamações, porque se descobrirem, infelizmente aquele condomínio poderá sofrer sanções. Certo. Eu estou comunicando aquilo que as pessoas passam. Eu não quero nem adentrar muito, porque é muito delicado. No assunto, né? Mas é chamar a polícia ali do PSIL. Certo. E tomar muito cuidado, não deixar escapar aquele condomínio, porque poderá sofrer sanções. Tá certo. Então, muito bem, delicado. Com esse assunto bastante delicado, encerramos hoje o nosso Condomínio em Ação e estaremos de volta na semana que vem. Dúvidas que você tiver, fique ao contato com a doutora Silene Alexandre, não é isso? Pelo e-mail, advocacia3,@hotmail.com ou 11 997 68 6749, poderá mandar o e-mail para nosso querido Paulo. Telebrasil Notícias@gmail.com. Até mais. Condomínio Dia a Dia.